Fala pessoal do Terceira Venda, mais uma quarta-feira e hoje a gente tá aqui com um convidado especial. A gente tá aqui com um assunto que talvez muitos dos empreendedores, mano, que estão lá do outro lado não tenham conhecimento pleno, mas é uma baita oportunidade de mercado. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu tô aqui com o meu parceiro. E aí galera, Marcelo Ban. E eu vou te falar, Lucas, é um tema que no nosso setor de terceirização tem tudo a ver, né? E muitos hoje, os gestores, empreendedores, muitos executivos não se atentam a esse tipo de detalhe, né? Eu não vou falar detalhe, porque é um impacto muito grande quando os profissionais não se preocupam com essa natureza. Mas vamos deixar o nosso convidado falar, né? Pessoal, eu tô aqui com o Fernando Pacheco, que é CEO da Pacheco Consultoria, que é especialista em gerenciamento de risco e todo o ecossistema que faz parte do gerenciamento de risco. E hoje vai dar uma aula aqui pra gente. Pacheco, prazer em ter você aqui no podcast. Para quem não tem internet e não te conhece, se apresenta para o nosso público. Bom, primeiro, né, não tem como eu começar sem agradecer vocês, Lucas e Banda, aí pela oportunidade. Bom, eu estou nesse segmento de gerenciamento de risco em transporte de carga há um pouco mais de 20 anos, né? Vim oriundo do Exército Brasileiro, como grande parte das pessoas que trabalham nesse meio de segurança, né? Comecei trabalhando em gerenciadoras de risco. Depois fui trabalhar em seguradoras, trabalhei em 2 seguradoras, em corretoras, saí, fui trabalhar em uma consultoria, uma empresa de consultoria e estou há praticamente 8 anos, um pouco mais de 8 anos na carreira solo aí da minha consultoria, né? Eu segui uma linha da evolução do mercado de gerenciamento de riscos associado ao seguro de transporte de carga. Né? Hoje a sinergia entre os players desse ecossistema é muito grande e muito integrada, né? Há 20 anos atrás cada um vivia no seu mundo e as seguradoras que trabalhavam com transporte de carga não tinham especialistas dentro de casa para desenvolver um trabalho mais técnico e de gestão das contas, né? Então eu fui trabalhei em 2 seguradoras. Depois as corretoras de seguro começaram a ter essa visão também, né? Hoje quando você vai, aliás já há muitos anos, quando você vai discutir uma apólice de seguro de carga, grande parte das discussões é sobre gerenciamento de risco, quais as regras que o cliente vai ter que fazer, né? E as corretoras perceberam que elas estavam um pouco também afastadas dessa discussão e trabalhando como meros espectadores, né? Eu acabei sendo contratado também para trabalhar numa corretora multinacional, fiquei um bom tempo e aí decidi sair, passei um tempinho trabalhando em uma outra consultoria e em 2015 eu falei, não, agora está na hora de fazer essa loucura de empreender no Brasil, né, de voar voo solo. E tô aí, até hoje, hoje eu tenho, né, como clientes todos esses players do segmento, então quem pode me contratar é seguradora, corretora, é o próprio cliente final, o transportador ou o embarcador, né, que é o que a gente chama que é o dono da carga, né, próprias gerenciadoras de risco, empresas de tecnologia, enfim. Aí a gente vai falar bastante nesse papo aqui. Pacheco, pra gente começar a colocar os pontos nos is, e eu sempre faço papel do burrinho curioso e dessa vez eu sou o burrinho de verdade, porque eu não entendo nada desse ecossistema. O que é esse bendito setor de gerenciamento de risco? Vamos lá. Você vai contratar um seguro para o seu carro, para o seu automóvel. E você pagar um seguro, né, que popularmente, quanto que você vai pagar de seguro? Tecnicamente, você está pagando um prêmio para a seguradora. Então, o seguro do seu carro vai custar R$3.000. Como é que a seguradora chegou num cálculo para falar que o seguro do teu carro que o prêmio do seguro do teu carro custaria R$3.000. Qual é o carro que você tem, qual é o valor dele, qual é a atratividade que ele tem no mercado para roubo, o seu perfil, quantos anos você tem, aonde você mora, e aí dentro dessa região, da cidade ou da região onde você mora, quais são os índices de roubo que tem naquela região. Inclusive do carro, né? Inclusive daquele carro, né? Se você usa o carro para trabalhar, se você usa o carro de final de semana, se você deixa o carro parado numa garagem, se você deixa ele na rua, né? E, inclusive, o seu histórico. Se ele não tem nenhum histórico seu, ele coloca um preço. Se ele já tem um histórico positivo ou negativo, isso vai interferir positivo ou negativamente também.
É esse estudo que compõe um seguro de automóvel. Certo. É claro que quando a gente faz um comparativo para o seguro de carga, essa proporção é infinitamente maior, né? Então, chega lá, Gerenciamento de risco é focado na parte logística? Ou Também. Também. Porque você precisa buscar o equilíbrio da segurança com a logística. Tá. Isso em qualquer processo de segurança, né? Você colocar uma revista pessoal em todo o mundo seria o melhor dos mundos, mas na prática, né, a gente consegue. Não pode inviabilizar o negócio. Exatamente. Quando você fala de operações logísticas, eu já vivi isso, de chegar numa operação que é extremamente dinâmica e ágil e falar assim, olha, sai desse ambiente aqui, dessa tela, vai na outra tela e dá um enter ali e volta. E o cara fala para mim, não vou fazer isso, porque não dá, isso vai impactar na minha operação. Mas como 3 segundos vai impactar na sua operação? 3 segundos vezes 100 embarques que eu tenho por dia vai impactar na minha operação. Muitas vezes dessas 100, só um terço vai com escolta, por exemplo. Também. Né? Porque tem que assumir alguns riscos, porque se colocasse escolta para os 100 veículos, pelo amor de Deus, ele inviabilizaria o negócio. Um dos segredos, né, da eficácia de uma gestão de risco em transporte é você buscar um equilíbrio entre o custo-benefício operacional e financeiro. Né? O operacional, 3 segundos vezes 100 vai impactar no final do dia. R$5 vezes 100 também vai impactar no final do mês. Então, a gerenciadora de risco, ela está entre a seguradora e o cliente, é isso? A gerenciadora de risco é um player desse processo que faz parte da gestão de risco. Ela não é a única responsável pela gestão de risco. Então, voltando na questão do seguro, né? Quando você... o seguro de transporte de carga pode ser contratado por 2 partes. Pelo embarcador, que é o dono da carga, uma empresa de eletrônico que fabrica produto eletrônico, que fabrica medicamento, pneu, etc. Ou pelo transportador. Eles não se completam, eles são opcionais, tá? Há uma questão de legislação agora, que não vamos entrar aqui porque não é o fórum, mas ele pode ser contratado pelos dois. Os dois podem ser clientes da seguradora. Quem é o que contrata mais? Só a título de curiosidade. Então, de volume, transportador. Transportadora, porque geralmente. você tem inúmeras transportadoras no Brasil. Talvez ela consiga ganhar até no volume, talvez. Então, depende. E aí entra numa relação comercial. Né? As principais transportadoras do país, elas conseguem bater no peito e falar para o embarcador assim, você quer que eu carregue para você? Só com o meu seguro. Entendi. O inverso também acontece. Às vezes tem um cliente que vai contratar uma transportadora que tem 5 caminhõezinhos ali e o dono da carga fala, ó, para eu te contratar é desse jeito. Entra numa relação comercial, né? E aí essa precificação do seguro de transporte passa pelas medidas de gestão de risco. Aí vem a seguradora e fala lá para a Translucas, olha, o teu prêmio do teu transporte, eu verificando que produto que você carrega, que tipo de caminhão que você usa, que tipo de motorista que você contrata, o motorista é funcionário seu, você vai lá na esquina e pega o motorista, aí tudo isso vai interferir. E aí ela fala assim, ó, teu seguro vai custar X, Y ou Z. Mas, para isso, para eu te dar esse preço, você tem que executar essas medidas aqui de gestão de risco, de prevenção de perdas. Grande parte está em relação ao monitoramento das viagens. Né? Então vocês já devem ter visto. Veículo rastreado por satélite, é aquele caminhãozinho que está lá, ele está com equipamento de rastreamento ali dentro. Com isca, e aí? Com isca também. E tem uma central por trás fazendo o acompanhamento desse veículo. Essa central está dentro de uma gerenciadora de risco. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que não se resume simplesmente ali ao motorista, ligou o caminhão e acompanhar o motorista. É fazer um estudo analítico de onde para onde. E aí, qual rota que aquele motorista vai seguir, em quais postos ele vai parar. Talvez fazer um trabalho de campo, de ir até os postos, ver o que tem de segurança, o que tem de vigilância. Tem câmera, tem área segregada para o motorista parar. Área sem comunicação de GPS. Área sem comunicação, exatamente, um mapeamento de rota, né? Isso tem o durante.
né, eu acompanhar realmente ali, e tem um durante barra pós, acontecer algum problema durante a viagem, o que eu vou fazer? Né? Então o motorista parou num posto que não era para parar, o que eu vou fazer? Ou o motorista parou, né, porque todo esse processo de monitoramento tem trocas de mensagem através do equipamento de rastreamento entre o motorista e a central. Então ele parou, ele vai informar, ó, parei para refeição, parei para abastecimento, parei para pernoitar. Se o veículo para num local que não é autorizado, o motorista não informa nada, não manda nenhuma mensagem, não comunica nada, e tem uma abertura de porta, né, um sensor de abertura de porta da cabine, cara, é uma situação... E carona, então, nem se fala. Bastante... O que está acontecendo? É uma situação bastante considerável. Então, parte do planejamento desse processo de monitoramento tá... E agora, o que eu vou fazer? Aí entra um acionamento de uma pronta resposta, né? Se ele tiver com escolta, e aí, o que está acontecendo? Poxa, e no caso que acontece no meio desse transporte um sinistro e houve, por exemplo, uma falha da gerenciadora de risco, a seguradora, ela colocou lá todos os requisitos que precisam acontecer dentro desse trajeto, dentro desse escopo. Não foi cumprido com os requisitos que ela colocou, o cliente perdeu o prêmio, caso ocorra o sinistro da carga. Só vou adaptar aí a tua fala. No meu linguajar de gerenciamento de risco é péssimo, tá? Você vai ter que traduzir. O prêmio é o que o cliente paga para a seguradora. Tá, o prêmio da seguradora. Isso. Entendi. O que você falou é a indenização. Isso. Boa. E é relativo a essa tua resposta. Por quê? Olha a sua pergunta que você me fez. A gerenciadora errou. O cliente errou? Não. O cliente não errou. Né? Então pode acontecer, né? Vou te dar um exemplo, isso que a gente deu. O motorista foi lá e apertou um botão de pânico. Estava lá no pernoite e apertou um botão de pânico. Um exemplo bem simples. A gerenciadora viu ou não viu, não fez nada, roubaram um caminhão. Seja o transportador ou o embarcador, o cliente da seguradora, ele errou? Não errou. Não. Ninguém errou. Então entra uma questão também securitária que se chama ação de regresso. O que isso significa? A seguradora vai pagar o cliente dela, é a Translucas. A Translucas não errou e o motorista da Translucas não errou. Então ela vai, quanto que tinha lá? 500 mil? Ela vai pagar você, porque você não teve responsabilidade nenhuma, e ela vai agir regressivamente contra a gerenciadora. Entendi. Entendeu? Mas uma coisa que é bem legal, Lucas, que antes o pessoal cuidava só da carga e da mecânica do veículo, né? E hoje estão cuidando cada vez mais do motorista. Então você tem telemetrias, você tem sensores para ver se o cara não está dormindo, se o cara está embriagado. Porque tem a questão do acidente. Quando você fala quem cuida, quem é esse player que cuida? A gerenciadora. Tá. A gerenciadora. Na verdade, todo mundo, né? Todo mundo. Tá. Porque é uma questão também, Lucas. Quando a gente fala de prevenção de perdas em transporte, muito se fala de roubo. E se você vai em todas as seguradoras, os índices de perda de roubo são equiparados aos de acidente. E em alguns lugares, até as seguradoras têm mais prejuízo com acidente do que com roubo. Entendi. Por isso que hoje o motorista não pode trabalhar mais de 12 horas. Tem todos esses cuidados, porque você tem que estar com o motorista em prontidão, né? Tá muito bem psicologicamente, fisicamente, porque o restante a gente vai cuidar, né? A gerenciadora, a mecânica do veículo, a manutenção, todo o monitoramento, comunicação. Mas se o motorista falhar, cara... E onde entra o player empresa de segurança nesse ecossistema? Ela entra em algumas etapas desse processo. Diretamente, como a gente já comentou, ela entra fornecendo escolta, por exemplo, né? Existem regras determinadas pelas seguradoras de que, olha, a partir de tal limite, para tal região, para tal tipo de produto, vai precisar de um acompanhamento de escolta. Vai levar cigarro, vai ter que escolta. Escolta, né? Cigarro, na verdade, nem fazem seguro para escolta, mas... né? É o segundo item mais roubado. Pode apostar sim, cara. Medicamento eletrônico, a partir de um determinado valor, São Paulo, Rio, é escolta. É escolta. Né? Além de outras medidas, né? E a escolta por empresas legalmente constituídas, né, subordinadas à legislação e tudo mais. Há uma integração muito grande quando a gente fala, olhando a logística de uma forma mais ampla, em armazéns, em centros de distribuição, né? Porque também numa questão técnica do seguro,
A mercadoria pode estar dentro de um armazém, mas ainda em uma cobertura da apólice de transporte. Né? Ela não precisa estar em movimento. Ela não precisa estar em movimento. Então, uma operação, né, chamada de cross-docking, que é o que acontece muito. Você vai coletar uma carreta, né, os caminhões maiores, né, com um baú maior, você vai coletar uma carreta com 1,5 milhão de produto lá dentro. Aquela carreta vai para o CD da transportadora e aquele 1,5 milhão de um caminhão vai virar 10 caminhões de 150 mil. Essa operação é chamada de cross-docking, né? Enquanto ele está naquele movimento de horas ou de um dia para o outro, aquelas mercadorias podem ainda estar dentro da cobertura de uma apólice de transporte. Entendi. E aí entra uma segurança patrimonial do CD, do armazém, do pátio, né? Do condomínio, ou seja, o que for. Eu, dentro da minha consultoria, faço diversas análises patrimoniais nesse tipo de operação. Porque aí você fala, olha, e eu já vi isso muito acontecer. Escolta e carro blindado e helicóptero, aí chega lá aqueles 2 milhões que estão lá, entra numa transportadora que o cara tem uma cerquinha em volta, tem um tiozinho lá que fica, né, com a lanterna tomando conta, entendeu? Então essa integração é muito ligada na logística com o patrimonial, com o transporte. Ô, Pacheco, fiquei com uma curiosidade quando você falou no início. Você tem 20 anos e as corretoras, seguradoras, gerenciadoras de risco não tinha muito esse conhecimento que tem hoje relacionado a transporte. Eu fico imaginando, a maioria dessas seguradoras são empresas multinacionais que estão na Europa, Estados Unidos, na Ásia, lá que não tem a porra do roubo, né? De carga, essas coisas. Aí quando os caras chegam no Brasil, nós que tem um índice altíssimo, então para eles foi uma super novidade, né? Eu acho que eles tiveram que aumentar o prêmio, a questão de especialização. Trazendo esse exemplo aqui do Brasil, além do Brasil, você tem uma ideia assim, o quanto que as seguradoras também investem em outros países similares ao nosso em relação a tipo de roubo de carga ou não? Quando você fala de similaridade de roubo e de proporção, o México é muito parecido com o Brasil, né? No entanto, que tem empresas hoje aqui que seguradoras, como você falou, são multinacionais, né? Mas tem empresas, tem gerenciadoras de risco, por exemplo, que já tem escritório no México. Já tem pessoas trabalhando lá. Porque a dinâmica é mais ou menos parecida, né? Quando você fala de gerenciamento de gestão de risco em Europa, em Estados Unidos, você praticamente não fala de roubo. Você fala de acidente. E mesmo assim, é um patamar completamente diferente do nosso, porque os caminhões têm um outro nível, as estradas têm um outro nível, a cultura dos motoristas é diferente, a pressão de entrega é diferente, né? A gente precisa ser realista. Muito se fala do motorista. Existe até, né? Recentemente foi criada uma lei, a famosa lei do motorista, né? Lei de descanso do motorista. Ele tem que rodar X horas descansar, não pode, tem que ficar parado durante 11 horas e não sei o quê. Que infelizmente na realidade da estrada brasileira ainda é muito burlada, falando português bem claro. E você tem uma pressão em cima do motorista muito grande por prazos. O motorista é santo? Não é santo. Como em qualquer lugar, né? Nós temos bons e maus profissionais. Mas infelizmente a gente ainda tem muita pressão em cima do motorista por cumprimento de prazo. E aí você falou de multinacional, né? Eu trabalhei numa multinacional japonesa. E era muito entre aspas, né? Era curioso você explicar para o japonês que ele vinha aqui, que falava assim, então, esse nosso mercado aqui é um mercado que está suprindo uma deficiência dos órgãos de segurança pública. A verdade é essa. Sim. Né? E aí você fala de escolta, você fala de acompanhamento de pronta resposta, aí o cara fala assim, tá bom. De tecnologia embarcada, né? E o pior, né, é rir para não chorar, né? Bom, então você tem, por exemplo, uma atividade de pronta resposta que você compra essa atividade porque a polícia não consegue suprir por conta de estrutura e tal. É isso daí. Aí, quem que vende essa pronta resposta? É o policial que tá de folga. Né? Então, é isso. No mercado patrimonial, quanto que não acontece disso também? Sim. Né?
Ô, Pacheco, e esse empresário, aí me ajuda também, Bando, nessa hora dessa resposta, mas um empresário que tem uma empresa de segurança e ele quer começar a entrar no ecossistema de gerenciamento de risco, de escolta, qual é o primeiro passo que ele tem que... Quem são os players que ele tem que entrar, se comunicar, como que ele participa do bid, como que é esse ecossistema para ele começar a entrar e rentabilizar em cima disso? Quem contrata diretamente um prestador de serviço é o cliente. Tá. Na maioria esmagadora dos casos, é o cliente. Mas quem faz aí existem algumas nomenclaturas. Quem faz um referenciamento, uma homologação, um credenciamento desses players é a seguradora. Voltando para quando você fala seguro de transporte, em muitos casos você pode fazer uma analogia com o seguro de automóvel. Você bateu o seu carro, você vai levar numa oficina autorizada pela seguradora. Conceitualmente, por que isso? Porque são oficinas em que a seguradora confia que tem uma qualidade de serviço melhor e tudo comercial. mais. Um acordo comercial. Né? Quando você fala de gerenciadoras de risco, é a mesma coisa. Entendi. Né? Então, assim, muitas seguradoras, na apólice dela, ela coloca, olha, você que vai ter que cumprir essa e essa regra, e aqui está a relação de gerenciadoras que você pode contratar. Você não vai encontrar uma seguradora que vai falar assim, ó, tem que ser essa. Não. É por compliance e tudo mais, mas o cara coloca, ó, tem aqui 10 gerenciadoras que você pode escolher. Isso acontece com todas as seguradoras? Não. Tem seguradora que não coloca na apólice. Ela deixa livremente para o cliente, para o segurado escolher, né? Então, respondendo diretamente à tua pergunta, um player hoje quer entrar no mercado de gerenciamento de risco de transporte. Ele vai precisar ter toda uma estrutura da empresa dele, dependendo do serviço que ele quiser oferecer, seja uma gerenciadora de risco, seja uma fornecedora de equipamento de rastreamento, seja uma fornecedora de escolta, né? Ele vai ter que ter toda uma estrutura empresarial, de acordo com cada segmento, mas ela vai precisar buscar um credenciamento junto às seguradoras. É a seguradora que vai ser a contratante dela? Não, mas ela vai precisar se apresentar comercial e tecnicamente para as seguradoras, para a seguradora falar assim, legal, cara, confio em você, você pode ir até os meus clientes. A empresa de segurança não é gerenciadora, é a gerenciadora que contrata a empresa de segurança. Isso. E você vê, Pacheco, que existe falta de... O mercado traz demanda para novas empresas ou não? É um mercado mais fechado para novas empresas? Não, Lucas, tem muito espaço ainda. O grande desafio que eu vejo, aí eu posso falar talvez com propriedade, porque assim, existem modelos de contratação de empresas de escolta. O mundo ideal para qualquer empresa é você ter uma equipe fixa. Uhum. A empresa contrata uma equipe fixa. Só que hoje o mercado ele contrata um formato de spot. Então, vou ter 3 escoltas amanhã. Então você põe 3 escoltas amanhã. Amanhã, depois de amanhã, você vai precisar de uma escolta. Então, a empresa de segurança, que por sua vez ele tem essa conta fixa, da folha de pagamento, a quantidade de carro, tecnologia embarcada, seguro, uma série de outras coisas, muitas vezes ele não consegue sobreviver por isso. Porque a instabilidade de trabalho spot, hoje, para ele não compensa. Ou ele vai ficar fora do mercado, ou ele vai tomar prejuízo. Sim. Ou porque vai ficar fora do mercado, talvez porque não vai atender a demanda, ou vai ficar no prejuízo porque vai contratar muita gente e vai ficar parado. Quando você consegue fazer um formato, vamos pegar a Casa Bahia, por exemplo. Uhum. A Casa Bahia fala assim, vou te fazer um contrato anual e eu quero 20 equipe fixa, e aí se eu precisar de mais 25, aí eu faço o spot com você, mas o 20 está garantido. Aí é legal, porque pelo menos você tem um FII mensal. Tem vários modelos, né? E assim, né, o avanço da tecnologia fez com que a demanda por escolta já fosse mais forte no passado. Né? Então hoje você tem soluções mais tecnológicas que acabam suprindo um pouco a escolta. Isso vai muito de estratégia. Né? Tem locais, né, eu já tive clientes que falaram assim, pô, peraí, mês passado você falou que a escolta não se aplicava aqui para esse cenário, e agora você está dizendo que tem que ter escolta? Sim. Porque o cenário mudou, Porque o cenário mudou. Vou dar um exemplo bem real. Eu tenho um cliente que ele é transportador. E ele faz uma operação aqui, Campinas, Jundiaí, por aquela região. Ele vai até um embarcador cliente dele e faz uma transferência de 40 quilômetros. E ele foi roubado lá. Só que assim, ele tem um embarque por dia e tem outros 3, 4 transportadores que também fazem esse mesmo trajeto semelhante. Faz o comboio, né? Não, cada um na sua, entendeu? E aí o que a gente falou? Cara, coloca uma escolta. Sabe por quê? Porque o bandido, a demanda, infelizmente, a gente tem que pensar desse jeito.
A demanda é tão fácil para o bandido que ele vai olhar aquele transportador A e vai falar, pô, esse cara tá com escolta. Ah, eu vou no B que tá sem escolta. A mercadoria é a mesma. Entendeu? Mas hoje tem a modalidade também de comboio, né? Tem. Mas o cara pega um rateio, vamos sair os 4 juntos pro Rio de Janeiro e sai com E uma escolta só. Uma escolta só. Não tem assim não tem um difícil modelo, né? não tem um modelo padrão, entendeu? Mas de acordo com o risco, né? Por exemplo, exatamente, escolta dentro do Rio de Janeiro. Hoje, cara, é ineficaz, entendeu? Porque o crime no Rio é tão estruturado que a escolta vai junto, entendeu? Hoje tem bastante a questão da tecnologia embarcada, o monitoramento, e tem muito hoje a pronta resposta, né? Também. Ao invés de ter a escolta fazendo o percurso de lá de 300 km, então tem alguns pontos estratégicos que tem um risco maior, então ele tem um ponto de atenção ali. Então, se acontecer alguma coisa, o cara... E é aí que as empresas de escolta estão também se movimentando e se adequando ao cenário. Porque para fazer essa escolta tradicional, de novo, carro logotipado, vigilante credenciado, 2 a 4 pessoas no carro. Embaixo da lei. Você, de repente, vou falar uma coisa aqui meio absurda, tá? Mas assim, para ser um pronta resposta, por exemplo, você pode colocar um porteiro lá. Ah, é? É. Porque tem a questão da preservação. Você não precisa ter um credenciamento oficial para isso. Aí você precisa de um informante, um cara que vai fazer contato. Você muitas vezes dá pronta resposta que o cara precisa de um cara que vai preservar a carga. Vamos supor que o cara se acidentou, tombou o caminhão. Então, o cara vai preservar. Já que é difícil, né? Porque quando chegar o pessoal lá, vira o caminhão sai de cerveja enxame ali, já de era, gafanhoto, né? Já tem então, o cara isso tem que ainda. preservar a carga, preservar o veículo. Esse trabalho, o que eu falei, né? As empresas de escolta, as empresas de vigilância, né? Vem se adaptando num sentido de, peraí, o meu volume de escolta diminuiu. Isso não quer dizer que a demanda por gente em campo diminuiu. Então, é uma pronta resposta, que é o cara que ele fica, de repente, parado num lugar e se der algum problema na estrada, ele é acionado. Existem operações que o cara fica literalmente sentado no posto esperando o motorista chegar para falar com ele. Entendi. Porque aí, assim, ele vai ver que aquele motorista, né? Pô, me falaram que é um Marcelo japonês. Aí chega lá o cara, oi, eu sou Marcelo. Quando ele vai olhar, é um alemãozão. Pô, mas peraí. E quem tá na central de monitoramento não tá enxergando o motorista. Né? Então, pô, mas não é meio arcaico ter um cara crachá no meio do posto? Pode até ser, mas em determinadas situações pode ser eficaz. Barato, né? Então, você tem essas pessoas em campo, você tem uma pronta resposta, você tem uma preservação, que é o que o Bando falou. Às vezes pode não ter dado acidente nenhum, quebrou um caminhão, estourou um freio e o cara... E aí? Pô, como é que vai fazer? Vai chamar um guincho? Não. Vai chamar um outro caminhão para fazer um transbordo. Aí o cara precisa ficar lá preservando, né? As iscas, né? O que é a isca, né? Isca é um nome popular de um equipamento, tamanho de um celular, de um controle remoto, que vai literalmente dentro da carga, camuflado lá dentro. E qual é o conceito? Roubou o caminhão, levaram a carga, você continuar acompanhando onde aquela carga está. Mas não adianta você só ficar acompanhando, você precisa mandar a gente lá. Sim. Também é um outro tipo de pronta resposta. Tem o mala, leva o jumper. Bloqueia o sinal do celular. Por isso que aí, olha só como o gato e rato, né? É gato e rato, eternamente. Aí antigamente, alguns anos atrás, as primeiras iscas eram, tecnologia celular e tal. O cara chegava lá com o equipamento, bloqueava o sinal. Hoje você não tem uma apólice que... Bom, pelo menos não é para ter. Uma apólice que coloque a isca, esse rastreador móvel, que ele não tem uma comunicação por celular e por radiofrequência. E aí o radiofrequência é aquele processo anos 60 do cara aí com uma anteninha e chegou perto, entendeu? É isso. Legal. Pelo que eu entendo, então, Pacheco e Bando, é muito difícil talvez uma empresa de pequeno, até para médio porte, conseguir entrar dentro desse mercado, até talvez, não sei o quanto esse mercado é rentável. Assim, se você não tem que ter uma operação muito grande para conseguir rentabilizar em cima dele. Eu vou te responder, eu vou atropelar e vou te responder. Depende, cara. Depende do que você quer. Entendeu? Seja num mercado
de pessoas, de fornecimento de recursos humanos, seja de serviços, de tecnologia, de tudo junto, né? Você tem hoje gerenciadoras de risco com 1.000 funcionários. Você vai na central de monitoramento do cara, o cara tem 60 bases de monitoramento. Uma coisa muito forte, um tema muito forte que vem cada vez mais presente são controles logísticos, o que o Bando falou, entendeu? Então, as principais gerenciadoras de risco hoje do mercado, elas fornecem também informações logísticas. Então, você é o transportador ou você é o embarcador, cara, quando que a minha mercadoria vai chegar, se vai atrasar, se não vai, integrações sistêmicas, você tem integração de nota fiscal hoje, né? Então você tem aí diversos sistemas de transporte que estão totalmente integrados com sistemas de gerenciamento de risco, né? Hoje de manhã mesmo eu tenho um cliente que o cara tem que transmitir uma informação do motorista no TMS dele, no sistema dele de transporte, e praticamente aquelas mesmas informações no sistema da gerenciadora. Pô, por que não integra? Né? Agora, você tem essa demanda, mas você continua tendo aquele transportador lá, o seu Sebastião, lá do interior do Goiás, que tem 5 caminhões. E a tecnologia que o cara tem é um fax. Sim. Entendeu? E aí, essa gerenciadora com 1.000 funcionários vai atender a expectativa do cara? Não vai. Não vai. Mas uma empresa hoje tem empresas de escolta que tem um mínimo de lá de 50 vigilantes e ele só vive de escolta. Compra 4, 5 carrinhos lá e só vive disso. Aqui o foco é escolta. Foco é escolta. Também. Pegar a Macor, a maior empresa hoje do Brasil, a parte de escolta, que é do Yuga, o foco dele foi sempre. Agora que ele está diversificando para o setor patrimonial, tecnologia, facilities, mas o negócio dele sempre foi focado em escolta na veia. E geralmente a empresa que faz a parte de segurança patrimonial é a mesma que faz a parte vinculada com a gerenciadora de risco? Dentro da Polícia Federal é uma licença a mais. Você tem a licença de segurança proteção executiva, de escolta. O que diferencia, acho que é os modos operantes, né? É a forma da operação. Aí é completamente distinto. Não tem como ter o mesmo gerente operacional que cuida do vigilante para ter o cara que cuida de escolta, que o formato é diferente, a linguagem de gerenciador de risco é diferente. É diferente a operação. É outra mesa, assim. Seria uma mesa gerente de operações, gerente... Eu sou favorável a você... não tem certo e errado, né? Eu sou favorável a você ter tudo segregado. Então, assim, cara, minha empresa de escolta é uma, a minha de vigilância é outra, talvez a minha de CFTV seja uma outra, eu não sei. Até voltando um pouquinho na tua pergunta, que você falou de estrutura, o que a empresa precisa, né? Ao contrário do mercado de segurança privada, de uma forma geral, o mercado de gerenciamento de risco em transporte ainda está patinando muito em muitas coisas. Uma delas é legislação. Né? Qual é a legislação? Não tem legislação. Então você tem gerenciadoras, né, que elas estão embaixo de um sindicato dos comerciários, outra do sindicato do lojista de não sei da onde, não tem uma legislação. Né? Então quando a gente fala desse credenciamento, não é nada em termos jurídicos, em termos legais. Num processo de credenciamento dessa gerenciadora na seguradora, posso falar com propriedade, porque existem consultores credenciados pela seguradora para fazer o credenciamento de gerenciadoras, e eu sou um deles, né? A gente analisa toda a documentação fiscal, tributária, contratos, né, saúde financeira, licenças, etc. Mas não há uma legislação ainda pronta para o mercado de gerenciamento de risco. Mas tem alguma coisa escrita já. Em que sentido você fala? De movimento para regularizar ou não? Não. Mas você acha que isso que está acontecendo é porque o setor se acomodou, não acredita, ou porque tá bom assim? Eu acho que é um pouquinho de cada. Eu acho que é um pouquinho de cada, sabe? Entendi. E assim, em termos, até mesmo em termos doutrinários, né? Dentro dos nossos outros projetos aí, por que eu caminho um pouco por esse lado de ensino? Porque você não tem... eu entrei nesse mercado há 20 anos. Vamos colocar que ele tenha 30 anos.
você tem pouco, você conta nos dedos livro, doutrina, algum caminho, né, de por que, né, é feito dessa forma, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Há uma divisão, né, uma nomenclatura de vínculos de motorista. Então, basicamente, você tem o motorista frota, o agregado e o terceiro. O frota é o funcionário da transportadora, óbvio, né? O agregado não é funcionário, mas ele tem um certo vínculo com a transportadora. E o terceiro é aquele avulso. Mas aí, como separar o terceiro do agregado? Aí se coloca assim: agregado é aquele que tem um contrato de prestação de serviço com a transportadora, beleza? Ou que tenha feito 10 viagens nos últimos 12 meses. Ou 6 viagens nos últimos 6 meses. Aí vocês me perguntam assim, qual o embasamento técnico para essa definição? Eu não sei responder. Caramba, né? Entendeu? Criado pelo mercado. Alguém criou há muitos anos atrás e aí? Mesmo porque, Lucas, até o setor é novo, são poucas gerenciadoras de risco. Dá para contar na mão. E uma compra a outra, né? Engraçado, né? Também. Tem a Psul, né? Tem acho que no passado a grande era a Pancari, né? A Pancari não é bem uma gerenciadora de risco, né? A Pancari é uma corretora que tem alguns serviços de gerenciamento de risco. Mas, por exemplo, central de monitoramento ela não tem. Entendi. A Psul já tem. É uma outra empresa, mas é do grupo, né? E, de novo, gente, sabe assim, eu conheço várias gerenciadoras de risco por relacionamento profissional e tudo. Você tem aqui em São Paulo, por exemplo, gerenciadoras, como eu falei, com 1.000 colaboradores. Eu estava hoje falando com um cara lá do interior do Tocantins que a gerenciadora dele tem 30. Isso quer dizer que ele não serve? Serve. Eu não vou botar isso. Maia tinha 5 funcionários. Então. Agora tá um pouquinho mais. Agora tá um pouquinho mais. Quer dizer que aí eu vou pegar, né? Vamos lembrar do seu Sebastião lá. O cara é lá da Trans Sebastião, lá do interior do Tocantins. Esse cara serve para essa gerenciadora de 1.000 funcionários? Não serve, porque ninguém nem vai saber que esse cara existe. Agora, essa gerenciadora de 30 funcionários lá, que está do lado dele, que eles vão pescar no final de semana, é o cara que vai atender ali. Lógico, você precisa ter um mínimo de infraestrutura, de processos, né, de contingências. Então, não é qualquer fundo de quintal. Mas o mais importante é isso, é você se adaptar ao que o seu cliente quer. Da mesma forma, eu não vou pegar aquela gerenciadora de 30 funcionários e vou botar ele numa conta de produto eletrônico aqui em São Paulo, entendeu? Ô, Lucas, vamos pegar o cara como é que vende esse negócio, não? Isso é difícil. Isso é difícil. Na minha visão, na minha ótica aqui, parece um mercado mais fechado ali dentro dos players, até mesmo que você falou, Pacheco. O conteúdo ali talvez é muito restrito para quem vive do segmento, né? Para entrar, talvez seja difícil você entrar adquirindo conhecimento, curso, tudo, porque pelo que você fala, tem muito pouco, é muito escasso dentro do mercado. Então, depende do que você quer. Depende de onde você quer entrar nesse famoso ecossistema. Existem milhares de transportadoras no Brasil? Existe. Existem milhares de indústrias de embarcadores produzindo? Também existe. Mas aí você fala, quantas seguradoras trabalham efetivamente com seguro de transporte? Umas 15. Caramba. E aí você tem, né, dessas 15, quando você vai chegando na 9ª, na 10ª, já é aquela também, né, que faz um seguro aqui, outro ali e tudo mais. No Brasil. Cara, então, dizem, né, eu já ouvi falar que tem 200. Eu não acredito. Tá? Eu vou te falar, outro dia eu fiz um trabalho. Foi uma do mais 5, uma de 10, mas pode ser que sim. Pode até ser, né? Mas sabe o que tem muito nessa estatística? Por exemplo, empresa de rastreamento veicular, uma car system da vida, ela se coloca como gerenciadora de risco. E não é. Tá. Né? Eu fiz um trabalho outro dia, até numa estratégia da minha consultoria. Na minha relação ali, eu tinha 49 gerenciadoras. E mesmo assim, algumas que é o cara dos 30 funcionários lá, né? Mas se colocar os top 10 são... você tem 10 grandes hoje? Tem. Então, grande, talvez não chegue a 10.
Entendi. Talvez, né? Vamos falar uma conta de um grande embarcador de eletrônico, de medicamento. Você se resume a 5, 6. Uhum. A não ser que a pessoa queira investir assim, o que já aconteceu. Vou pegar essa gerenciadora aqui média e eu vou ser o cliente do cara. Aí pode ser, né? Mas, assim, tem espaço para todo mundo. E aí, respondendo a tua pergunta, depende aonde que o cara quer entrar. Tem espaço ainda para o cara ser uma gerenciadora de risco? Tem. Mas eu vou ser bem transparente no seguinte, se o cara não trouxer pro negócio dele pessoas que já estão no mercado, ele vai patinar. Porque aí é qualquer relação cliente-tomador de serviço. Você precisa ter um relacionamento, você precisa conhecer as pessoas, né? Você precisa... vocês sabem muito bem disso melhor do que eu. Além de entregar, além de vender, vocês precisam entregar o serviço. Principalmente. Né? Principalmente. Né? Mas como que a Pacheco Consultoria vende? Eu vendo assim, sem querer parecer arrogante, né, gente? Mas eu já venho de um histórico de mercado, né? Então, assim, todo mercado securitário, as seguradoras, as corretoras, todo mundo me conhece. Quando eu olho para seguradoras e corretoras, elas podem me contratar diretamente? Sim. Mas elas podem também me indicar para que o cliente delas me contrate. O cliente final. O cliente final. Então, vamos voltar lá naquele comecinho que eu falei, não, você vai ter isso aqui, você vai ter que rastrear aqui, você vai ter que usar a escolta aqui e tal, e você vai precisar também contratar o Pacheco. Porque aí, se você pode não contratar o Pacheco? Pode. O teu seguro, o teu prêmio vai ser 10. Se você contratar o Pacheco, o teu seguro vai ser 8. E aí onde eu entro? Eu cobro 1, que o cara ganha 1. Entendi. Você entendeu? É mais ou menos essa dinâmica. Eu tenho contratos hoje fixos com seguradoras, que a seguradora não tem um profissional lá dentro de gerenciamento de risco e ela me contrata. Aí você vai ser o elo entre ele, cliente final, junto com a seguradora e gerenciadora. Isso aí. Eu sei que vai falar linguagem técnica no meio ali. É isso aí. Cara, é o que eu sempre brinco. Eu entro no meu site ali da prefeitura, né? Cara, dentro desse movimento todo, eu já emiti nota para todo mundo. Eu tenho contrato fixo com seguradora, eu tenho contrato fixo com transportador, eu tenho parcerias, posso dizer contrato fixo com gerenciadoras. Né? Então, assim, a minha facilidade é circular em todos os ambientes. Mas qual é a dificuldade? É que cada hora eu preciso estar enxergando o problema por uma ótica. Né? Porque pode ter conflito de interesse, né? Então, pode ter conflito de interesse se eu tiver dois clientes meus em uma mesma mesa de negociação. Aí sim, entendeu? Por exemplo, esse meu cliente transportador, eu não presto serviço para a seguradora dele. Entendi. E nem para a corretora. Mas Então, pode acontecer, né? Pode, cara, mas até hoje eu consegui evitar, justamente por isso. Entendeu? Os clientes, uma seguradora, por exemplo, que é minha cliente, eu não vendo consultoria para os clientes dela. Uma outra situação que aconteceu hoje ainda. Olha, ó, ele precisa fazer esse processo aqui. Mas assim, fala para ele procurar outras pessoas, e não eu. Eu poderia ajudar ele nesse processo. Mas eu não acho ético. Eu poderia ganhar de um lado, mas a médio prazo eu vou perder do outro. Entendeu? Então, eu circulo, todo mundo pode ser meu cliente? Pode, mas eu procuro evitar e consegui até hoje eu ter 2 clientes simultâneos numa mesma mesa e eu de sanduíche deles ali. Entendeu? Outra coisa que eu não faço, eu tenho uma empresa de consultoria. Né? Eu não vendo nada além da minha consultoria. Né? A brincadeira que eu sempre faço, eu não sou aquela concessionária que você vai levar o carro lá e o cara fala, mão de obra é grátis. Aí você, pô, beleza, né? Aí quando você vai buscar o carro no outro dia, o cara fala, então, teve 5 pau aqui de peça. E aí você entra no seu carro assim, mas será que eu precisava trocar tudo isso de peça ou o cara me empurrou em cima? Pra ganhar em algum lugar, né? Então, assim, eu não vendo nada além da minha consultoria.
Se o cara tem que mudar um processo, contratar uma outra ferramenta, contratar outras pessoas, outro serviço, eu falo, ó, a minha recomendação é essa. Você faz se você quiser. Ou você poderia fazer um contrato da questão de... Indicação? Não, indicação não, é em relação à mitigação da perda, né? Sim, Isso sim. pode fazer. Se tem uma perda de 10%, na minha consultoria você reduziu em 7%, Um sucesso fica 2 para você, 1 para mim. Sim, Isso sim. você pode fazer. Sim, e faço. Tá. E faço. Entendeu? E eu ajudo o cara. Então, assim, olha, você vai precisar trocar o seu fornecedor de copo. Isso é 1% de uma carga de 10 milhões. Então. Achei que tá rico já. Tá rico, tá rico. Né? Então, eu falo assim, ó, você vai precisar trocar o seu fornecedor aqui de rastreador. Ó, primeiro, você troca se você quiser. E segundo, tem A, B, C, D e E. Esse tem essa característica, esse tem essa. A decisão final é dele. Eu gosto de manter essa imparcialidade. O pessoal faz especificação técnica só. É isso. Posso até, e ajudo muito no processo até de proposta, de análise financeira, né? Assim, não é só, pô, tá caro ou tá barato, mas o que ele tá oferecendo por o que ele tá cobrando, né? E aí vem numa outra questão, né, cara? Esse nosso mercado aqui, por mais que eu tô falando esse monte de coisa aqui de players e tudo mais, esse nosso mercado ainda é muito embrionário em termos do cliente conhecer um processo de gestão de risco. Então, aonde eu me pego muito também, ô cliente, peraí, cara, você está entendendo o que ele está oferecendo para você? Né? Aí vem as perguntas, né? Mas assim, ele te conhece? O fornecedor conhece o teu problema? Né? O famoso, solução de prateleira, né? Mas peraí, o cara tá vindo aqui, tá te oferecendo um monte de coisa. Vamos esquecer se tá barato ou se tá caro. Esse monte de coisa aqui vai resolver o teu problema? Aí vem uma pergunta, você, cliente, você sabe qual é o seu problema? Cara, você está tendo roubo, você está tendo acidente, mas você consegue identificar, você consegue ir lá na raiz identificar onde está o problema? E aí, a partir daí, você consegue entender o que esse cara está te trazendo aqui, se vai eliminar os seus riscos, a sua perda? Né? Então, esse trabalho é muito presente, porque o cara olha, ele vai, como em qualquer lugar, né? Vocês, entre aspas, sofrem muito com isso. O cara vai lá na última página, vê qual é o mais barato, é esse aqui. E aí o cara... 3 meses depois, a operação dele continua uma porcaria, ele fala, tá vendo? Esse negócio não serve para nada. Muitas vezes, quando você tem o seu cliente final, que não é um especialista, quem é o stakeholder? Quem é o cara que você conversa? É o cara da logística? É o cara do financeiro? É o CEO da companhia? Com quem você conversa? Com todo mundo. Com todo mundo. Porque parte do princípio que não é especialista, então, né? E esse é um outro problema. Porque você vai em empresas grandes... Você vai em indústrias grandes que você faz uma reunião para falar de gestão de risco com o cara da logística. Porque o cara quer entregar, né? Quer entregar, Perfeito. Produtividade. Vocês já eliminaram o que eu ia comentar aqui. Né? Então, assim, olha, você precisa de um motorista que tenha 3 anos de experiência. Cara, se ele achar um que tem 1 ano e meio e só tiver aquele, ele vai seguir com aquele lá. Entregar. Ele precisa entregar. entregar. Não tem nem o teste de toxicológico do cara. Nada. Aí você vai discutir projetos com o cara do financeiro, que o cara só vai olhar o custo, né? Às vezes até você até tem uma pessoa de segurança, vamos colocar assim, mas é patrimonial, dentro da empresa. Não, mas aí assim, o cara não tem força nenhuma, entendeu? O cara é de prevenção de perda, né? O cara é um coordenador. E aí ele vai discutir com o diretor financeiro. Quem tem mais força dentro da empresa? Né? O ideal é sempre você, quando não tem, o cara não vai contratar, talvez você sempre sugerir o quê? Montar um comitê? É o ideal. Assim, e esse trabalho, né, o trabalho de gestão de risco, ele é, como o Lucas falou, né, cara, ele é contínuo. E assim, você vê aquelas plaquinhas CIPA, né, estamos há 300 dias sem acidentes e tal. Isso, quando você fala de transporte, não quer dizer absolutamente nada. Porque aí vem uma outra pergunta clássica, né? Você está 1 ano sem roubo porque você está fazendo um trabalho preventivo eficaz ou porque ninguém tentou? Sim. E se esses 300 dias sem acidente, um dia que roubar uma vez, você quebra a empresa? Você pode quebrar a empresa. Sim. Você pode quebrar a empresa. Isso, segurança patrimonial tem muito disso, né?
Nunca tivemos nenhum problema aqui, ninguém nunca invadiu, mas porque o trabalho tá eficaz ou porque ninguém nunca tentou. Né? A hora que tentar, o que vai acontecer? Quebra a empresa, né? Então tem igual muito a parte disso, de safety, cara. da parte de incêndio, né? Também. Esse é o pior risco que tem para qualquer companhia, indústria, qualquer lugar. O incêndio acaba com o negócio. Então, e tem muito disso, né, cara? Assim, as pessoas se acomodarem em uma situação aparentemente calma, porque não tem roubo, não tem acidente, e quando você vai fazer um trabalho preventivo, você encontra um monte de vulnerabilidade. E aí tem aquele negócio, né, cara, nunca aconteceu. Não, mas aqui é super tranquilo, nunca teve problema nenhum. Né? E você está falando na questão financeira, né? A matemática do seguro é muito ingrata. Porque você pode ter um ano inteiro sem problema nenhum. Às vezes um acidente pode quebrar toda a pólice do cara no ano. Aí volta lá pro caminhãozinho lá do seu Sebastião, né? O seu Sebastião lá tem 5 caminhões e ele paga um prêmio de 5 mil reais por mês. Isso daí dá 60 pau no ano, né? Cada embarque dele ele tem 250 mil lá dentro. Se roubarem um caminhão desse aí, ele vai ficar quanto? 8 anos trabalhando, pagando para compensar? Sim. Né? Então, você ouve muito do mercado em geral. Transportamos tanto, tivemos tanto de perda. Isso não quer dizer que o resultado securitário dele tá legal. Às vezes pode ser que não. Pacheco, pra gente ir caminhando aqui pro fim aqui. Nosso público aqui, acho que em grande maioria são empresas de tanto terceirização de mão de obra, prevenção de perdas e segurança. Pra esse cara que escutou, falou assim, cara, eu quero conhecer mais desse segmento. Quais são os primeiros passos e aonde que ele vai buscar conhecimento para entrar dentro desse setor? E uma segunda pergunta já composta, se você ajuda também essas empresas a se entrarem e se prepararem para esse mercado. Ajudo. Fala para ele procurar a consultoria Pacheco. Ajudo sim, ajudo. Ele precisa, Lucas, assim, ele precisa ter um conhecimento, e isso as empresas pecam muito. E até vou puxar, vou me incluir com vocês aqui no nicho segurança. Às vezes você tem um cara que ele manja muito de segurança. De estrutura de empresa, dos pré-requisitos e até de uma parte operacional de projetos de segurança e tudo mais. Mas ele não manja nada de logística, ele não manja nada de seguros. Então, se você quer ser um prestador de serviço, vou até olhar para a câmera aqui. Se você quer ser um prestador de serviço, entrar nesse segmento de gerenciamento de risco, de gestão de risco em transporte de carga, procure um primeiro passo, conhecer sobre logística e seguros. É isso que o cara precisa. Porque não dá, né? Qualquer projeto de segurança, como eu dei os exemplos aqui do 2 minutinhos que o cara vai lá, dos R$5 a mais. O grande equilíbrio está em buscar uma relação custo-benefício operacional e financeira. E se o cara não entender de processos logísticos, se ele não entender de seguro, ele vai patinar. Operações, e a gente está falando aqui do caminhãozinho simplesmente entregando ali a cerveja na padaria. Uhum. Isso que a gente nem tocou em operações, por exemplo, de importação e exportação. Em intermodalidade, por exemplo, agronegócio, que tem muito escoamento por trem, por exemplo. Né? Como é que é feita essa integração? Importação e exportação que vai para o porto, container, aí entra em processos fiscais, tributários, né? Então, você pode ser um excelente conhecedor de segurança. Vai buscar conhecer também de logística e de seguros. E respondendo a tua segunda pergunta, sim, eu já fiz, tenho um processo em desenvolvimento com uma gerenciadora e tenho outro processo em desenvolvimento com uma transportadora. É um movimento que o mercado está fazendo também, dos transportadores quererem trazer essa central de monitoramento para dentro de casa. Entendi. Ter uma central própria. Então autogestão, né? Autogestão. Do gerenciamento de risco, né? Não é do seguro, mas ter essa autogestão. Como eu disse, né? Um consultor credenciado pelas seguradoras para fazer toda essa avaliação de gerenciadoras de risco, empresa de tecnologia, etc., muitos me procuram. Claro, acaba sendo uma consultoria, né? Projetos aí a longo prazo.
Deixa eu fazer a minha última pergunta, que eu fiquei bastante curioso, porque a gente fala tanto de inovação e tecnologia, e eu não podia deixar de perguntar, né? O que tem mais moderno hoje nessa parte de tecnologia, né, quando você fala de transporte e gerenciamento, de monitoramento? Não dá pra gente fugir da parte do monitoramento em si, né? Mas qual é a evolução que você... Assim, eu preciso me segurar para te responder, né? Porque às vezes eu falo assim, cara, não precisa fazer nada novo, é só fazer o velho bem feito, né? Mas é lógico, não vou ser aqui, né, burro de ser contrário à tecnologia, até porque eu não sou. Mas, nesse processo que eu falei de monitoramento que você tem do caminhão, antigamente o motorista parava num posto para pernoitar. Aí ele parava, ia lá no teclado, tem um tecladozinho, né, assim, um painelzinho, ele mandava uma mensagem lá, ó, vou parar para pernoite. Aí o rapaz que estava dentro da central de monitoramento lia aquela mensagem, respondia para ele, ok, respondia aquela mensagem, e remotamente, então, ele mandava uns comandos de bloquear o caminhão, enfim, alguns comandos lá para configurar aquele caminhão em segurança no pernoite. Hoje, esse processo todo é automático. Então, você consegue ter uma viagem São Paulo-Recife praticamente sem nenhuma interação da central com o motorista. Desde que você tenha o sistema previamente configurado, o processo bem definido e, óbvio, que o motorista cumpra o que ele tem que cumprir. Né? Então, é só configuração, não tem inteligência artificial. Então, tem o que a gente chama de inteligência embarcada. E aí que eu ia completar essa questão do pernoite. Então, todo esse processo de manda mensagem, devolve mensagem, manda comando, não sei o que, hoje tudo isso é automático. Então, o motorista parou no mesmo posto e mandou uma mensagem de pernoite, o operador vai ficar de braço cruzado. Na verdade, ele não vai nem saber que o motorista mandou essa mensagem, porque o sistema já vai entender que ele mandou uma mensagem de pernoite, ele está em um posto credenciado de parada, e ele já vai ler aquela mensagem e ele já vai mandar todos os comandos automaticamente. E aí o motorista, nessa mesma mensagem, ele vai falar assim, olha, previsão de reinício é amanhã, 6 da manhã. Se der 6h05, 5h58, e ele mandar uma outra mensagem de reinício de viagem, o sistema vai ler e automaticamente vai desbloquear aquele caminhão. Da mesma forma que ele falou que ia começar às 6. Se deu 7 horas, dependendo da configuração, deu 7 horas e ele não mandou nenhuma mensagem, o sistema vai mandar uma mensagem automática para ele. É conceito de monitoramento, trata a exceção, né? Exatamente. Exatamente. Hoje o trabalho do operador da central de monitoramento é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter cuidado, porque se você, olhando um passo atrás, né, se você não tiver uma configuração bem feita desses sistemas, você pode ter problema, porque a gente está falando de dois sistemas diferentes. A gente está falando de um lado o rastreador, que é o hardware que está lá no caminhão, que tem um software também, mas esse software precisa conversar com outro software, que é o software da gerenciadora. Ele vai trazer outras amarrações que no outro dia a gente conversa. Não posso esquecer, lembrei agora um negócio. E o chapa? Então, tem alguns lugares que liberam o chapa, não libera? Então, explicar o que é o chapa, Bruno. Eu tô viajando aqui o que é o chapa. Aqui. Aí você foi meio no Pedro Ibino, né, cara? Você denunciou a idade, né? Chapa é aquele cara que fica na estrada, no acostamento, ou ele fica... Você tem lugares que tem chapa que ele já fica próximo do local de descarga ou próximo do local de carga, e ele vai ajudar o motorista a carregar ou a descarregar o caminhão. E assim, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente da seguradora que é meu cliente, ele falou, não, eu vou carregar lá no meu cliente e o meu motorista não encosta na mercadoria, é tudo o embarcador, o dono da mercadoria que faz o processo de carregamento. A mesma forma no descarregamento. Tem lugares que, e aí motorista, se vira aí. E aí às vezes o cara contrata esse chapa. Só que uma outra questão do chapa também, é um cara que fica, principalmente nas grandes cidades, né? Ele fica nas entradas das cidades, porque vem um motorista de fora, não conhece o caminho. Que não conhece o caminho. Porque a gente tá falando, a gente tá muito Pedro Ibino, né? Mas, cara, hoje em dia... Ele é o Waze do cara. É o Waze do cara, né?
E em muitos desses casos, esse chapa era uma fonte de informação, ou era o cara que ia levar o motorista para aquela viela onde já tem gente esperando e tudo mais, né? Esse perfil do chapa de mostrar o caminho, cara, hoje praticamente é zero. É zero. É o Mas chapa, pra ajudar, né? Pra é o ajudar a chapa que carregar. tem para ajudar a carregar e descarregar. É Não legal. sei a sua idade, não. Não, mas É. se você pegar a estrada, você a perceber agora, você vai ver o cara lá, eles ficam perto da estrada e ficam os 2, 3 caras lá, às vezes, Uma tentando fogueirinha. uma fogueirinha assim, é o chapa. É o cara. O motorista para, você acha? Pacheco, pessoal que quiser fazer contato com você, por onde que o pessoal te acha? LinkedIn, WhatsApp, Instagram? Consultoria Pacheco em qualquer lugar, LinkedIn, Instagram, pode mandar mensagem no site, consultoriapacheco.com.br, tem lá um Fale Conosco lá que vai cair diretamente para mim. Legal. Pode Obrigado, viu, procurar, Pacheco? tô aí. Pô, obrigado vocês, Obrigado. cara. Obrigado mesmo. Recados finais. É isso, bom, agradecer vocês aí, acho que a sinergia com uma segurança patrimonial, né, como eu falei, em termos de centros de distribuição, de armazéns, de gente na rua, com escoltas, com pronta resposta, com estruturação, com CFTV, né, esses locais de carga, descarga, né, tem muito da utilização de CFTV, e eu acho que é isso, ainda é um mercado, comparado com a segurança patrimonial, ainda é um mercado que está engatinhando muito, mas que em contrapartida tem um avanço tecnológico muito grande. Assim como, né, não vou entrar na área de vocês, eu sei que tem câmeras, tem softwares, tem dispositivos hoje muito mais avançados do que o vigilante ficar olhando ali para o CFTV, Ou na guarita elevada, né? na guarita, no nosso mercado também, né? E é isso, eu venho com uma proposta de ensino, né, de compartilhar conhecimento, como eu sempre gosto de dizer, porque, de novo, ao contrário do mercado de vocês, quando a gente fala aqui de gerenciamento de risco em logística, ainda estamos engatinhando muito. Mas, É um oceano azul, né? sem dúvida, sem dúvida. Aí. Valeu, pessoal. Então, até a próxima quarta. Valeu! Obrigado.